Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus depois de Jesus fazer um milagre impressionante da cura dos 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer e, além disso, nem era judeu, mas samaritano que, como sabemos, estavam afastados da fé. Que esta cena nos ajude a pensar se temos sido agradecidos a Deus por tudo o que Ele nos deu até hoje na nossa vida. Sempre podemos encontrar graças recebidas de Deus que ainda não agradecemos. Dando continuidade à nossa série das quartas-feiras sobre a doutrina católica, na última vez falamos sobre o pecado mortal. Hoje vamos falar do pecado venial e dos pecados contra o Espírito Santo. O pecado venial, definição e natureza. O pecado venial é a transgressão da lei de Deus em que não se dão totalmente algum ou alguns dos 3 componentes do pecado mortal. Por outras palavras, a pecado venial se a matéria é leve ou se, em matéria grave, o conhecimento e a advertência ou consentimento não foram plenos. Venial vem da palavra venia, que significa perdão, e refere-se ao mais fácil perdão deste tipo de faltas. Tem-se remissão deles, não exclusivamente na confissão, mas também por outros meios. Pecado venial que pode tornar-se mortal. O pecado venial, objetivamente considerado, pode tornar-se subjetivamente mortal pelas causas seguintes. Primeiro, por consciência errônea. Se se julga que uma mentira leve é pecado grave, peca-se gravemente. Segundo, por um fim gravemente mau. Se se diz uma pequena mentira pelo desejo de cometer, graças a ela, um furto grave. Terceiro, por acumulação de matéria, quando se rouba 10 mais 10 mais 10. Quarto, por se seguir ao pecado venial um grave prejuízo, de danos materiais, por exemplo, o médico que, por descuido leve, ocasiona a morte do paciente. Efeitos do pecado venial. Se é certo que há um abismo entre o pecado mortal e o venial, não é menos certo que o pecado venial, enquanto ofensa a Deus, acarreta para a alma múltiplos males. Vejamos seus efeitos. Primeiro, pratica-se uma desobediência, um menosprezo e uma ingratidão para com Deus. Segundo, diminui o fervor da caridade, afastando-nos da intimidade com Deus e dificultando a prática da virtude. Terceiro, aumenta as penas do purgatório. Quarto, diminui o grau da glória no céu, que teríamos merecido diante de Deus se não cometêssemos esses pecados veniais. Quinto, como efeito mais grave, o pecado venial predispõe ao mortal, uma vez que há a força de ceder no pouco, chega o momento em que a alma não tem forças suficientes para repelir o pecado mortal. Pecados contra o Espírito Santo. Quais são os pecados contra o Espírito Santo? Os pecados contra o Espírito Santo são 6. Primeiro, desesperação da salvação. Segundo, presunção de se salvar sem merecimentos. Terceiro, negar a verdade conhecida como tal. Quarto, ter inveja das graças que Deus dá a outras pessoas.
Quinto, obstinação no pecado. Sexto, impenitência final. Por que Jesus diz que os pecados contra o Espírito Santo não serão perdoados? É porque há alguns pecados contra o Espírito Santo que impedem ou podem impedir a ação da misericórdia divina para a nossa salvação. Especialmente o quinto e sexto citados acima, a obstinação no pecado e a impenitência final. Deus não pode salvar alguém que não quer ser salvo, alguém que se obstina no pecado e que não pede perdão dos seus pecados. Não é Deus que não nos perdoa, mas é a própria pessoa que se fecha para o perdão. Pecados que bradam ao céu. Quantos são os pecados que bradam ao céu e pedem a Deus vingança? Os pecados que bradam ao céu e pedem vingança a Deus são 4. Primeiro, homicídio voluntário e aborto. Segundo, pecado sensual contra a natureza. Terceiro, oprimir os pobres, órfãos e viúvas. Quarto, negar o salário aos que trabalham. Por que se chamam pecados que bradam ao céu e pedem vingança de Deus? Porque é tão grande e manifesta a malícia que eles encerram, que clamam e pedem vingança ao céu contra quem os comete. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que o conhecimento melhor dos pecados nos leve a lutar com todas as forças contra eles, pensando sobretudo que eles ofendem a Deus, que é tão bom. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.